Sejam muito bem-vindos. Tica é uma pessoa insensata que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo, terminando de pregar aqui o famoso e conhecido Sermão do Monte. E a proposta, a pergunta que nós vamos fazer hoje é: onde e como você está construindo sua casa? E casa aqui é uma referência para a vida. Atenção, você pode ser impactado ou impactada pelo que vai ouvir. E eu gostaria de te preparar, informando que o Evangelho, de fato, ele nos confronta. Ele bate de frente. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. O Evangelho tem propósitos e o desejo do Senhor para conosco é sempre o melhor. Deus sabe da sua vida, Deus sabe como você está, Deus sabe o que você está passando e Deus tem uma palavra para você hoje. Amém? Jesus, ele chama aqui a nossa responsabilidade para com a obediência a Deus. Obediência é fundamental na vida cristã. E obedecer é ouvir e praticar. Você está construindo a sua vida com prudência? Olha o que diz o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a uma pessoa prudente que edificou, ou seja, fundou, estabeleceu, construiu, edificou a sua casa sobre a rocha. Construir uma casa sobre a rocha significa fundamentar a vida na palavra de Deus, na oração, ou seja, precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus. Portanto, ouvir e praticar a palavra de Deus em nossas vidas é fundamental. Tiago capítulo 1, versículo 25, ele assim nos informa: mas o ser humano que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. No verso 25, o Senhor Jesus Cristo ele nos informa que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Constatação: as tempestades são as provações. A rocha é Jesus. O que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, na vida das pessoas, não é a aparência externa. Aparentemente todas as casas estão fixadas no chão, são iguais. Aparentemente todas as pessoas são iguais. Mas em nossas vidas, o que vai fazer a diferença quando os ventos contrários chegam, quando as tempestades se aproximam, quando as enfermidades batem à nossa porta, não é a aparência. Pois aparentemente somos todos iguais. O que vai fazer a diferença é onde nós estamos alicerçados, ou seja, a fundação, a nossa fé em Deus, a nossa vida prática, o amor a Deus acima de todas as coisas. Isso sim faz a diferença na vida de uma pessoa que resolveu consagrar, que resolveu entregar a sua vida, a direção da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Portanto, ouvir e praticar é fundamental. Vamos analisar agora rapidamente aqui a postura do construtor, a pessoa que resolveu construir a sua vida, mas está construindo a sua vida, mas de uma forma insensata. Verso 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um imprudente, insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Insensato é o tolo, é o ignorante, é o incrédulo, é o que não crê. Pode ser que todos os dias ele ouve, mas não pratica. Isso é insensatez, tolice, incredulidade. Jesus o qualifica como insensato porque ele é insensato em considerar-se autossuficiente na execução dos seus planos, dos seus projetos. Está indiferente em relação a uma proposta apresentada, ou seja, a uma mudança de hábitos, a uma disciplina, e resolve e decide viver à sua maneira. Tiago capítulo 1, versículo 22 nos informa que nós precisamos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Verso 27, o Senhor Jesus Cristo nos informa: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa,
e ela caiu. E foi grande a sua queda. Concluindo, nós vimos que a intensidade da chuva, dos ventos, foi igual para as duas casas. Mas a casa edificada sobre a rocha permaneceu firme. A casa edificada sobre a areia cedeu, caiu. E o Senhor Jesus Cristo nos informa que foi grande a sua queda, a sua ruína. Que possamos nós edificar, construir, fundamentar a nossa casa, a nossa vida na rocha. Amém? Lembrando que o fato de termos consagrado, entregado as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo não nos isenta das tempestades. Pelo contrário, Jesus disse para que a gente ficasse firme, permanecesse firme, que possamos nós crer, mesmo nas lutas, mesmo atravessando provações. Ele disse em João 16:33, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, ou seja, tenham coragem, porque nós estamos aos pés do Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos caminhando. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Graças a Deus. Vamos ver como que terminou esse ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Versos 28 e 29. Ao terminar de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com autoridade. Portanto, precisamos ser coerentes na maneira como vivemos. Lembre-se que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Uma recomendação do apóstolo Paulo para a gente encerrar. Efésios capítulo 5, verso 15. E é para nós hoje, é para mim, é para você. Tenham cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. Não sejam insensatos, mas sim sejam sábios. Considere essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Amém? Deus os abençoe.